Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Hoje nós estamos aí retornando com as nossas perguntas e respondendo as perguntas que nos são enviadas. São muitas as perguntas que têm vindo neste tempo e nós estamos aqui para responder essas perguntas. E como sempre, o pastor João Carlos Hermosa conosco nesta manhã. Pastor João, muito bom dia. Bom, Anderson, bom dia a você que está aí conosco, não é? Que vai se chegando a esta programação. Bom dia, com a paz do Senhor, entusiasmado com as Escrituras e vendo elas se cumprir nos dias de hoje. Como a palavra de Deus está se cumprindo. Amém? Palavras desde o Antigo, do Novo Testamento sendo tão atuais. Então, por isso que a Bíblia tem uma resposta para todos os questionamentos do homem. Amém? Seja bem-vindo esta manhã. Glória a Deus pela sua vida. Firme com Jesus. E nós, como sempre fazemos, vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta, ela diz o seguinte: como é possível Deus perdoar um pecador? Irmão Anderson, a essa pessoa que nos fez esta pergunta, que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia. Eu creio que essa pergunta surgiu de um texto da palavra do Senhor. Eu imagino que se encontra em Marcos capítulo 10, versículos 25 a 27. Marcos 10, 25 diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, na questão da salvação, para que eu seja salvo, eu tenho que ser perdoado. Não existe salvação sem perdão. Tá certo? Então, possa ser que essa pergunta, como é possível Deus perdoar um pecador? Então, aí já tem uma resposta. Para mim, olhando para mim, para os meus pecados, eu acho impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Mas precisa de uma ação minha. Agora, irmão Anderson, a primeira coisa, como eu me tornei pecador? Não é? Sendo que o pecado não é um problema consanguíneo. Né? Não é porque eu sou um filho de Adão e porque tenho o seu sangue na minha veia, não é? Passado todas essas gerações e gerações e gerações, é que eu sou o pecador. Não. Também não é um problema genético. O problema do pecado é um problema moral. Capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Gênesis 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, certamente morrerá. Houve uma desobediência à ordem de Deus. O que somos nós? Feituras de Deus, imagem e semelhança de Deus. Qual é esta imagem e semelhança de Deus em mim? Sua santidade. Deus é um ser santo. Quando ele me criou santo. E esta desobediência rompeu essa santidade. E é aí que está a questão do pecado ser moral. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem observou? Todos pecaram. Porque a questão é moral. Quem foi infligido? A ordem de Deus foi Deus. Então esta imagem que Deus criou, perfeita, santa, com toda a condição de viver, não é para sempre, agora se rompeu por causa da desobediência do homem. A pergunta é esta: como é possível Deus perdoar um pecador? Só tem uma coisa, irmão Anderson, que pode impedir eu de não ser perdoado. Sou eu mesmo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 4. 1 Timóteo 2, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, observe, Deus deseja. Quer dizer, Deus não obriga. Ele está à porta e bate. Se você abrir, ele entra e faz festa com você. Então, a questão aqui, é possível Deus perdoar um pecador? É, porque o pecado ofendeu a sua santidade, ofendeu a ele. À medida que eu quero. Então, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Amém? E observe o que Paulo diz na epístola, é desejo de Deus. Então, Deus quer que eu me arrependa. E que me arrependendo, seja perdoado. Amém? Agora, por que é possível Deus perdoar um pecador? Gênesis 1, 26, já falamos aqui, mas é sempre bom ler. Gênesis 1, 26. Também disse Deus,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É possível Deus perdoar? Porque ele fez. Então, quem fez tem poder na sua feitura. Segunda coisa, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observe aí, porque quando Adão pecou, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu no espírito, e seu espírito ficou amortecido. Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tá certo? Então, foi o próprio Deus que soprou a vida do seu sopro, da sua vida. Ele fez o homem. Tá certo? O homem passou a ser alma vivente. Agora, por que é possível para Deus perdoar? O versículo clássico, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é possível Deus perdoar um pecador? Ele já perdoou. E observe que a ação de Deus para alcançar a minha vida é tão grande que a parede que eu levantei por causa da minha desobediência, que eu tinha que derrubar, foi Deus quem derrubou. Efésios capítulo 2, versículo 14. Efésios 2. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então observe, quem construiu esta parede de inimizade foi a desobediência do homem. Quem tinha que destruir? Era o homem. Mas Deus é tão generoso e grande que ele fala assim, o homem não pode destruir. Por quê? Porque ele está no pecado. Mas eu vou e desejo destruir a parede. Destruo a parede para que ele tenha acesso até mim, que ele chegue até mim. Então não é impossível Deus perdoar. Agora eu posso criar um bloqueio em mim e não receber o perdão de Deus. Uma mente que se recalcitrou, ficou fechada. Deus é um Deus que perdoa. Não existe pecado que Deus não perdoe. Quando você ouve falar acerca do pecado contra o Espírito Santo, não é que Deus não tem autoridade de perdoar, é que eu não alcanço o perdão, faço como Judas, procuro suicídio. Então aqui, como é possível Deus perdoar o pecador? Primeiro, porque ele fez, deu vida, amou, destruiu a parede de separação e deseja que eu seja perdoado. Amém? Deus te abençoe aí, fique com Deus. E olha, Ele está pronto para perdoar. Arrepende-te e volte-se para Deus, porque Ele perdoa. E o perdão vai trazer paz. Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta de hoje. A pergunta é do nosso irmão Agnaldo Sabadinho. Ele faz a seguinte pergunta: existe vida além da Terra? A Bíblia registra alguma informação sobre isso? Queremos mandar aí um abraço ao nosso irmão Sabadinho, que você esteja bem, não é? Junto com a sua família, tomando os cuidados deste tempo. E interessante a sua pergunta. Mas nós vamos começar a observar a sua pergunta num ponto doutrinário. Por quê? Porque nós somos criacionistas. Nós cremos que foi Deus que criou tudo. Tá certo? Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então observe que nós não cremos em teoria, nós não cremos no caos, nós cremos que Deus foi quem criou. A ciência, ela olha para cima e ela não compreende por que tanta grandeza. Eu creio que essa grandeza está para dar o equilíbrio a esta construção de Deus, a esta criação de Deus. Agora, para nós cristãos, o centro do mundo é a terra. Por quê? Porque Deus colocou a sua imagem e semelhança na terra e soprou do que é dele a este homem. Então, para nós, o centro da terra
Não é? O centro do universo é a Terra. Nós sabemos que é o Sol. Tudo gira em torno do Sol. O Sol é a fonte de energia que faz toda essa sinergia e faz o mundo e os planetas girarem. Mas para nós, olhando para Deus, por ter Ele colocado a sua mais nobre criação, que é o homem, para nós o centro é a Terra. Somos criacionistas e não cremos em teoria e nem no caos. Por quê? Porque cremos na palavra de Deus e cremos em Deus. A pergunta é: existe vida além da terra? Sim. Agora, que vida? Não a vida alienígena, senão uma vida espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então observe que nesta região celeste estão seres invisíveis que foi Deus quem criou e que habita este lugar. Então, existe vida além da terra? A vida espiritual. Destes seres que estão aí, anjos, demônios, principados, estão aí ocupando esse espaço e são seres espirituais, não se vê. Então existe uma vida além da terra. Amém? Isso é muito importante. Agora, existe uma vida, questão da questão extraterrestre. Aí nós vamos para uma coisa que não é comprovado pela ciência, que é a ufologia, que vai estudar a questão do OVNI. Objetos voadores não identificados. Irmão Anderson, as grandes perguntas destes que estudam, não é esse daí, ou que pesquisam, ou que querem a questão da curiosidade, da ufologia, eles querem explicação. Como Machu Picchu foi construído, aquela cidade lá na altura do Peru. Como foram colocadas as estátuas lá na Ilha de Páscoa, que são estátuas estrondosas, como que foi colocado ali? Esses desenhos gráficos que desde a lua se dá para ver aqui no solo. Quem fez? Até hoje a ciência, tem algumas respostas à questão de Machu Picchu, tem algumas respostas, mas não tem resposta para tudo. É ainda uma coisa que está para se descobrir. Mas a ciência diz que não é mão de um alienígena, que não é mão de um extraterrestre. A pergunta do irmão Sabadinho é: existe vida além da terra? Existe vida espiritual. A Bíblia registra a informação que a vida espiritual existe. A Bíblia não informa que existe vida alienígena, extraterrestre. Deus criou toda essa imensidão para quê? Para que houvesse ordem, organização, para que tudo isso se sustentasse. Então esta grandeza de criação de Deus, não é? Deus fez para que tudo isso se sustentasse. E para nós, como evangélico, qual é o centro? A terra. Porque Deus colocou aqui a mais nobre obra da criação, que é o homem. Amém? Então, olhando desta forma, isso é muito importante. Queremos agradecer ao irmão Sabadinho por esta pergunta, tá certo? Porque às vezes tem pessoas, Anderson, que nem acreditam que o homem pisou na lua. Tem pessoas, por exemplo, que não creem num dilúvio universal, embora a própria ciência, quer dizer, que estudam as rochas, já descobriu que houve um dilúvio universal. E esta pergunta também nos entra de curiosidade e de conhecimento. O que a Bíblia diz acerca de uma vida além desta terra? Existe a vida espiritual. Não se tem certeza da vida extraterrestre. E a Bíblia também não informa desta vida extraterrestre, seres alienígenas. Amém? Irmão Sabadinho, Deus te abençoe. Um prazer te receber. Saudações a todos vocês e um feliz fim de semana, em nome de Jesus. E nós chegamos ao final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. No link abaixo você vai ver aí que há uma modalidade nova, a modalidade anônima. Você pode fazer a sua pergunta sem se pronunciar o seu nome. Aqui a Bíblia continua respondendo. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.